Olá, assunto de literatura, quinhentismo no Brasil, de 1500 até 1601, é o período que houve o quinhentismo no Brasil. O contexto histórico do quinhentismo é o que acontecia no país dentro do movimento do quinhentismo, né? Capitalismo mercantil e grandes navegações, o auge do Renascimento, a ruptura da Igreja, reforma contra reforma e Inquisição, e a colonização do Brasil a partir de 1530. Esses são alguns do contexto histórico em que está inserido o movimento quentista. Lembrando que nesse período a gente não tinha uma literatura definida, a gente não tinha romantismo, a gente não tinha as correntes filosóficas, as correntes literárias, nós não tínhamos. Então, tudo que era produzido, tudo que era feito de literatura no país nesse período era chamado de quinhentismo. É quinhentismo porque foram os primeiros 500 anos. Então, é um período da era colonial no Brasil que ocorreu entre 1500 a 1601, né? 501 anos. Um século, o quinhentismo é a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI. Corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Ainda não podemos falar em literatura do Brasil, mas que denota a cosmovisão do homem europeu. É um movimento paralelo ao classicismo português e possui ideias relacionadas ao Renascimento, que vivia o seu auge na Europa. Então, todo o movimento quentista, ele é baseado, tem influência, né, no Renascimento, que foi um movimento, como o próprio nome já diz, que pregava o ressurgimento, pregava o renascer das artes, pregava uma forma diferente de ver a arte. Então, a gente diz que o Renascimento foi um período de renascença mesmo, tanto da literatura quanto da arte, como do teatro, das artes em geral. Mas voltando para o quinhentismo, vocês precisam entender que ele é um movimento que trazia em sua base e em sua vivência a necessidade de se caracterizar a literatura que era feita. Então, tudo que o Brasil produzia, ou melhor, tudo que o Brasil consumia de literatura, poesia, poema, teatro, tudo vinha de Portugal. Do Brasil, feito no Brasil, não tinha nada. Então, as primeiras manifestações no Brasil são registros de viajantes de jesuítas. O primeiro documento escrito da história do Brasil é a carta enviada pelo escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha. Então, a Carta de Caminha foi o primeiro documento escrito feito no Brasil, que tinha informações sobre a fauna, a flora e a gente da nova terra. Este documento foi publicado em 1817. Então, como eu tinha dito, no Brasil não existiam produções literárias. Ninguém escrevia nada no Brasil na época do quentismo. Então, o primeiro texto produzido no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Foi a primeira coisa, o primeiro texto literário que foi feito aqui foi essa carta. Todas as outras coisas que os grandes poetas, que os grandes leitores liam, eram coisas que vinham de Portugal, vinham da Europa. Característica do quinhentismo: uma literatura informativa. E o que é uma literatura informativa? Ela tem como objetivo informar sobre o descobrimento de novas terras, o levantamento do que há nas terras. E a literatura jesuítica, que tinha como objetivo catequizar, literatura do ensinamento, tradicionalismo medieval, aproveitamento do folclore. Então, essa literatura que foi feita aqui, então,
Um dos contextos históricos do quinhentismo é o descobrimento do Brasil, o descobrimento da Terra. Então, foram os primeiros anos de descobrimento da Terra. Então, toda a literatura que era feita tinha como objetivo mostrar, né? Eles escreviam para mostrar a Portugal o que é que tinha aqui. Então, era uma literatura informativa. A literatura jesuítica é aquela literatura que tinha como objetivo catequizar os índios. Não, então era uma literatura cristã, que tinha como base tirar a religião que os índios já tinham e mostrar a religião católica que era de Portugal. Então a carta é o rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, popularmente conhecida como Carta de Pero Vaz de Caminha, é o documento no qual Pero Vaz de Caminha registrou as suas impressões sobre a terra, que posteriormente viria a ser chamada de Brasil. É o primeiro documento escrito da história do Brasil, né? Eu já falei isso. Portanto, é considerado o marco inicial da obra literária do país. Então, a Carta de Pero Vaz, além de ser o primeiro documento escrito no Brasil, ele também é considerado o marco inicial. O que é isso, marco inicial? O pontapé inicial, a coisa que deu origem às outras, para a obra literária, certo? Eu vou ditar para vocês algumas questões dessa aula que a gente viu agora, e aí vocês anotem. Na próxima videoaula de literatura eu farei a correção, tá? Bom, a primeira questão é: em que contexto histórico estava inserido o quinhentismo, ou em quais contextos históricos estavam inseridos o quinhentismo? Segunda questão: o que é literatura informativa? Dê um exemplo. Terceira: o que é literatura jesuítica? Dê um exemplo. Quarta questão: qual o primeiro documento escrito da história do Brasil? Ok? O quinhentismo, ele tem outras peculiaridades, que aí a gente vai vendo com o decorrer das aulas, porque além do quinhentismo a gente já vai introduzir uma outra vertente histórica, que seria o classismo, que aí a gente vai ver já na próxima aula. A próxima aula eu vou fazer a aula de correção, mas como são poucas questões, só foram 4 questões, e aí eu já faço a correção e já introduzo o próximo assunto pra gente, tá ok? Até a próxima.